Olá, bom dia. Milhões de brasileiros vão pegar a estrada hoje para curtir o Réveillon longe de casa. Nossos repórteres mostram ao vivo o movimento de saída em algumas das principais rodovias do país. No Rio de Janeiro, os hotéis estão lotados de turistas com os mais diferentes sotaques. La gente é a vera riqueza de Rio de Janeiro. O sacrifício de brasileiros para ter acesso ao básico. Na Baixada Fluminense tem gente esperando na fila desde o Natal para matricular os filhos na escola. A fiscalização aperta o cerco ao tráfico de formiguinha nas estradas. Só em Mato Grosso do Sul, os policiais apreenderam 1 tonelada de drogas transportadas em pequenas quantidades. Um avião com 100 pessoas a bordo caiu logo depois da decolagem no Cazaquistão. 12 mortes já foram confirmadas. Tem mais aumento no preço do botijão de gás nesse fim de ano. E a partir de janeiro, um aplicativo vai ajudar a comparar os preços e a qualidade dos combustíveis nos postos. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro, e o Bom Dia Brasil está começando. Última sexta-feira do ano, vamos então começar esta edição do Bom Dia, mostrando como está o movimento em algumas das principais estradas do país. Numa das rodovias mais perigosas de Minas Gerais, a BR-381, o que mais chama a atenção é a quantidade de imprudências. A gente vai conversar com Magno Dantas ao vivo. Oi, Magno, bom dia para você. A gente estava acompanhando aí muito motorista apressadinho passando pelo acostamento, hein? Exatamente, Ana Luísa, bom dia para você, para todos que nos assistem. A gente não precisa ficar muito tempo aqui na BR-381 para flagrar esses motoristas ultrapassando pelo acostamento, principalmente aqui na rodovia 381, que é uma das mais movimentadas e perigosas do estado, que liga Belo Horizonte, Minas Gerais, até as praias do Espírito Santo, principalmente a queridinha Guarapari. A 381 tem pistas simples e muitas curvas, o que torna essa atitude dos motoristas ainda mais perigosa. Desde ontem, nossas equipes estão acompanhando a saída para o Réveillon e fizeram vários flagrantes de ultrapassagem pelo acostamento. Só neste ano, aqui em Minas Gerais, esse tipo de infração cresceu mais de 30%. Foram mais de 3 mil motoristas autuados. Essa é uma infração gravíssima e gera multa de R$ 1.470. Para evitar esse tipo de situação, que além de tudo coloca a vida das pessoas em risco, o policiamento nas estradas mineiras já foi reforçado. A operação aqui nas rodovias de todo o estado vai até o dia 1º de março. Ana Luísa? É isso, Magno. Tem que ter muita atenção, muita responsabilidade. Tem, inclusive, uma pesquisa do Ministério dos Transportes que mostra que mais da metade dos acidentes é causada por imprudência dos motoristas. Obrigada. E no Rio de Janeiro, só agora, durante o Réveillon, cerca de 2 milhões de carros e ônibus devem passar pela Ponte Rio-Niterói. O Edivaldo Dondossola tá lá. Bom dia para você. Edivaldo, como é que tá o trânsito agora por aí? Parece tranquilo, hein? Oi, Ana Luísa, bom dia para você, bom dia a todos. Ainda tá tranquilo, mas aos poucos a gente percebe que o trânsito já começa a aumentar por aqui. Eu tô bem ao lado da cabine de pedágio, aqui do lado de Niterói, e já dá para ver, olha só, uma pequena fila se formando, um pouquinho de lentidão aqui próximo às cabines. É que hoje e amanhã devem ser justamente os dias de maior trânsito na Ponte Rio-Niterói. A travessia aqui na ponte dura normalmente 13 minutos, mas neste momento o motorista já tá levando cerca de 15 minutos, um pouquinho a mais. Ainda é a hora boa, hein? São viajantes que vão sair do Rio de Janeiro para passar a virada de ano, principalmente em cidades turísticas do litoral fluminense, como Búzios e Arraial do Cabo. A expectativa é que só hoje e amanhã 200 mil veículos passem por aqui, mas a previsão é de até 2 milhões até o fim desse feriadão. Ana Luísa? Obrigada, Edivaldo, pelas informações. Enquanto tem muita gente ainda pensando aí no fim de ano, na folga, já tem gente se programando para o começo de 2020. A gente fala agora do sacrifício que alguns pais de estudantes precisam fazer para matricular os filhos na escola. Em Queimados, que é um município da Baixada Fluminense, uma fila começou a se formar ainda no Natal. A gente conversa com a Lívia Torres, que está em frente a uma das escolas do município. Oi, Lívia, bom dia para você. Os pais dizem que se não fizerem isso, simplesmente não conseguem matricular as crianças. Estão há dias guardando lugar na fila.
É isso, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, pais e avós estão aqui na fila e dizem que esse é o único jeito para conseguir uma vaga aqui em Queimados, na Baixada Fluminense. Eles disseram que, por experiência de anos anteriores, essa é a única alternativa, dormir na escola para conseguir uma vaga. E olha, nós percorremos outras 3 escolas além dessa aqui e vimos que há filas em todas essas escolas. Mais cedo eu encontrei um senhor, ele foi o primeiro a chegar, ele tem 66 anos e ele está procurando uma vaga para o neto de 14 anos. Ele chegou aqui nessa fila no dia 25 de dezembro, 1h da tarde. Ele perdeu até o almoço de Natal. E olha, não é só ele não, outras pessoas também que estão nessa fila trouxeram colchonetes, bancos, lanches e reclamam muito do calor e também de ficarem expostos aqui. Afinal de contas, ficar de madrugada dormindo aqui é perigoso, né, Ana? A Prefeitura de Queimados informou que divulgou o calendário escolar com antecedência e que as pessoas não precisariam madrugar aqui na fila e que essas senhas para que essas matrículas possam começar a ser feitas começam a ser distribuídas às 8 da manhã de hoje. Ana Luísa. Mas ninguém é doido de ficar na fila por opção, né? Se estão na fila é porque os pais sabem bem como funciona na prática, que deve estar difícil conseguir uma vaga para as crianças nas escolas municipais de Queimados. Obrigada, Lívia. E em São Paulo, a polícia ainda não conseguiu ouvir o dono do terreno onde morreu o menino atacado por 6 cães. A gente mostrou essa história horrível ontem aqui no Bom Dia Brasil. Trali, bom dia para você aí em São Paulo. Qual é a dificuldade que os investigadores estão encontrando para localizar os proprietários do terreno, hein? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Não estão achando o dono do terreno, infelizmente. Nossa produção até identificou o nome da empresa em que está registrado o terreno, mas nem assim a gente conseguiu chegar ao proprietário. O grande fato, né, Ana, é que a polícia foi atrás já, mas não conseguiu, infelizmente, encontrar ninguém. A gente tentou de tudo também, fomos até o endereço onde a empresa está registrada, a dona do terreno, parece que pertence a uma viação, uma empresa de ônibus. Fomos até a casa de um dos sócios dessa empresa, ou supostos sócios, pelo menos o que diz no contrato ali no registro do imóvel, e nada, infelizmente. O triste é que nem espontaneamente os donos do terreno foram, né, à delegacia para se apresentar, para prestar esclarecimentos, para depor, o que deveria ser o correto, né, Felipe Gonçalves? Diante de uma tragédia dessa, se você é o proprietário do terreno, você tem a obrigação de procurar a polícia e não a polícia ficar atrás de você. Bom dia, Felipe. Bom dia para você, Trali, bom dia a todos. Exatamente. O que poderia acontecer é o dono do terreno poderia esclarecer para a polícia, por exemplo, de quem era a responsabilidade pelos cães. Como você disse, nossa produção apurou que o terreno está em nome da empresa Para Todos Construções, Empreendimentos e Participações Limitada, mas a empresa está em recesso nesse fim de ano e só deve voltar a abrir as portas a partir da primeira semana de janeiro. O menino Luiz Fernando morreu no dia de Natal, na última quarta-feira, depois de entrar num terreno e ser atacado por 6 cães. Ele entrou no terreno dessa empresa para buscar uma pipa. O corpo dele foi enterrado ontem à tarde no cemitério Campo Grande, aqui na zona sul da capital paulista. Voltamos com você, Trali. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações. É fundamental, né? Eu já disse isso aqui ontem no Bom Dia Brasil, que é fundamental que a polícia consiga esclarecer exatamente o que aconteceu. A gente continua acompanhando esse caso, porque foi uma tragédia, uma família aí está dilacerada, vizinhança toda assustadíssima com tudo que aconteceu. E a polícia tem que esclarecer, né, Ana? Porque tem suspeita de maus tratos aí em relação aos animais. Não havia aviso nenhum nesse terreno para tomar cuidado com cães dentro dele. Essa criança, repito, na ingenuidade, na inocência, pulou um muro que não era alto para pegar a pipa dele que tinha caído ali e deu nisso. Ana, com você. É uma questão de humanidade, né, Trali? Essas pessoas, o dono do terreno ou os donos aparecerem e darem algum tipo de satisfação, não só à família desse menino que faleceu, mas à vizinhança, a toda a sociedade, porque ficou todo mundo horrorizado com essa história. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Obrigada.
E a polícia prendeu 2 suspeitos de furtarem mais de 300 veículos em Belo Horizonte, na região metropolitana da capital mineira. A gente conversa com a Liliana Junger. Liliana, bom dia. O que mais impressiona é que, segundo as investigações, eles gastavam menos de 15 segundos para arrombar e levar um carro. Impressionante a velocidade. É realmente assustadora a rapidez dos bandidos. Ana Luísa, bom dia para você e para todo mundo. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança. Os ladrões chegam em um carro prata, que, segundo a polícia, já era furtado. Um deles desce e vai até o veículo estacionado. Rapidamente, o bandido arromba, entra e leva o carro. A polícia afirma que só deste veículo foram furtados cerca de R$30 mil em equipamentos de som e acessórios. No mesmo dia, o mesmo criminoso desligou o alarme e furtou este outro carro. Pela rapidez com que ele age, Amaury Lima da Silva é chamado até de professor. Isso porque ele ensinava outros criminosos a furtar carros. O outro preso é Felipe de Almeida Rocha. Ele cometia os crimes mesmo sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Um terceiro suspeito, Ana Luísa, Wesley Henrique de Almeida Silva, está foragido. Tá certo. Obrigada, Liliana. E a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul apreendeu só neste ano mais de 1 tonelada de drogas com passageiros de ônibus. É o chamado tráfico formiguinha. A Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul para o ônibus que ia de Ponta Porã para Campo Grande. O bagageiro é aberto e as malas revistadas. Dentro desta bolsa, 25 quilos de maconha. Esse tipo de tráfico em pequenas quantidades é conhecido como formiguinha. Mas de pouco em pouco, os policiais chegaram a mais de 1 tonelada de droga apreendida com passageiros de ônibus em 2019. 67 pessoas foram autuadas em flagrante. 14 delas eram menores de idade. Então, o adolescente, na realidade, ele é aliciado pelo traficante por apenas ser menor para praticar esse tipo de crime. O adulto, a pena do tráfico é de 5 a 15 anos. O adolescente não fica tudo isso preso, é de 1 a 2 anos. Apreendido o adolescente no caso, certo? A proximidade da fronteira com o Paraguai facilita a compra da droga e por isso as fiscalizações são constantes. Os policiais entram nos ônibus, conversam com os passageiros e pedem para que alguns deles desçam e abram as malas. Essa passageira tinha poucas roupas e uma manta para tentar disfarçar o entorpecente na mochila. Ela usou a mesma estratégia para a bolsa. Levou entorpecente pra onde? Arquemes aonde? Esse tempo, o objetivo é levar essa droga para abastecer as bocas de fumo em todo o estado. Em os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, são estados que essas pessoas estão levando essas drogas também. Os esconderijos variam. Nessa caixa de papelão, os brinquedos escondiam os tabletes. Nesta, a caixa de som estava lotada de droga. É, parceiro. Recheada a caixa. E a Polícia do Rio identificou as placas da moto e do carro usados no ataque à produtora do Porta dos Fundos na última terça-feira. Os investigadores tratam o caso como explosão e tentativa de homicídio. Este vídeo mostra o ataque de dentro da produtora. O vigilante está sentado numa cadeira na recepção. As bombas explodem e ele se afasta assustado. A entrada pega fogo. O vigilante volta com um extintor. Lá fora, a ação começou com uma moto com 2 ocupantes. Cerca de 5 da manhã, numa rua em Botafogo, zona sul do Rio. O da garupa desce. O piloto de capacete segue, manobra na contramão e estaciona quase em frente à produtora. 2 minutos depois, mais suspeitos participam. O primeiro homem joga uma bomba de fabricação caseira. Outros 2 fazem o mesmo. Eles estão com o rosto coberto. Depois, o grupo foge. Um sobe na moto e nessa hora aparece um carro usado pelos outros 2 homens para escapar. O delegado afirma que já descobriu as placas da moto e do carro usados no ataque. Os proprietários serão intimados a prestar depoimento. A polícia não classifica o caso neste momento como terrorismo. Foi uma explosão dentro de uma unidade particular e que gerou perigo de concreto a uma vida de uma pessoa que estava lá no local,
que sofreu, de fato, uma tentativa de homicídio. Então, a princípio, o fato está sendo analisado como explosão e tentativa de homicídio e nada está sendo descartado. A produtora do Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos pela maneira como retratou Jesus no especial de Natal deste ano, um programa de humor exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. O Rio de Janeiro não precisa de mais violência, não precisa de mais grupos violentos e a gente precisa cortar esse mal pela raiz. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra 3 homens mascarados atacando a sede do Porta dos Fundos. Eles dizem fazer parte de um movimento integralista, mas a polícia afirma que o grupo não tem relação com o caso. E a Frente Integralista Brasileira disse que não conhece os responsáveis pelo ataque. A polícia do Rio diz que o vídeo dos homens mascarados é compatível com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança que registraram o momento do ataque. Hoje, última sexta-feira do ano, muita gente se programando para pegar a estrada, para passar o fim de ano fora da sua cidade. A gente vai falar com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, bom dia para você. Como é que fica o tempo? Conta pra gente. Oi, Ana Luísa. Bom dia para você e bom dia para todos. O tempo vai colaborar, viu? Quem está pensando em viajar vai gostar dessa informação, porque vai fazer calor, a sexta-feira vai ser de sol, só que tem previsão de chuva para algumas regiões. Em toda a região norte e também no centro-oeste, pode chover principalmente à tarde. No nordeste, chuva isolada no Maranhão e em parte da Bahia. Em Ilhéus, por exemplo, no sul da Bahia, temos aí imagens ao vivo só aparecendo, céu meio nublado. A qualquer momento pode chover, uma chuva mais intensa, mas esquenta, máxima de 29 graus. É essa alta pressão aqui que está mandando o vento úmido para a região e também para o Espírito Santo, Rio de Janeiro e um pedaço de Minas Gerais. Em parte do interior e região metropolitana aqui de São Paulo, pode chover de forma bem isolada. Aqui na capital, temos imagens ao vivo, capital paulista. O dia vai ser de sol mesmo nublado, tá, gente? O sol vai aparecer, máxima de 30 graus e a chuva vem bem de forma passageira à tarde. No sul, tem pancadas só no Rio Grande do Sul, em parte só do estado. Em Porto Alegre, o tempo fica firme, vai fazer calor, sabe de quanto? 38 graus. E é a mesma máxima prevista para Teresina. Calor em todo o país. 34 em Cuiabá, 33 ali em cima em Belém e 31 em Manaus. Em Foz do Iguaçu, Paraná, faz mais calor. 35 graus e olha só que imagem belíssima. O sol vai brilhar forte no meio da tarde. É uma boa notícia, né? Só que há uma preocupação também, viu? Porque o índice ultravioleta vai ficar bem alto, especialmente nas áreas em roxo e em vermelho do mapa. Quanto mais alto, mais prejudicial para a nossa saúde. E aí fica a dica, né, Ana Luísa? Tem que usar o protetor solar. Todo mundo procurando uma sombrinha, né, usando a barraca na praia. Agora, Jaqueline, como é que vai ficar o tempo no fim de semana, hein? Ana Luísa, sem grandes mudanças. O calor continua, teremos sol e a chuva mais volumosa fica concentrada no norte e no centro-oeste. Sudeste e nordeste, o tempo fica firme e pode cair aquela chuva passageira e isolada. Por exemplo, em Porto Alegre, máxima de 36 amanhã, Rio 34, São Paulo 32 e Belém 32 também. E no domingo, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Rio Branco com temperaturas altas. Essa previsão vale para os próximos dias e na hora da virada não vai chover, viu? Nem aqui em São Paulo e nem aí no Rio, Ana. Tá certo. Obrigada, Jaqueline. E ao menos 12 pessoas morreram na queda de um avião no Cazaquistão. A aeronave transportava 93 passageiros e 5 tripulantes da cidade de Almaty para a capital Astana. O avião da companhia Back Air apresentou problema logo após a decolagem. Atravessou um muro de concreto e depois bateu numa casa de 2 andares, mas não explodiu. Pelo menos 66 passageiros foram levados ao hospital, alguns em condição grave. O Ministério do Interior abriu uma investigação sobre a causa do acidente e já considera que houve falha no cumprimento das regras de segurança antes do voo.
Na Austrália, a ministra do Meio Ambiente indicou que até 30% dos koalas do estado de Nova Gales do Sul morreram nos incêndios florestais por lá. O estado abriga uma população estimada de até 28 mil koalas e é um dos mais afetados pelos incêndios. Até agora, uma área de 50 mil quilômetros quadrados foi devastada pelas chamas, sendo 34 mil só neste estado. Uma nova onda de calor chegou hoje a essa região. A previsão é que as temperaturas ultrapassem 40 graus Celsius, o que dificulta ainda mais o trabalho de combate às chamas. Arqueólogos no México descobriram um palácio que provavelmente foi usado pelo povo maia há mais de 1000 anos. As ruínas foram encontradas na parte leste do sítio arqueológico de Culubá, perto da cidade de Cancún. Os especialistas estimam que o palácio deve ter sido habitado entre os anos 600 e 1050 d.C. As paredes do local têm até 6 metros de altura, 55 metros de comprimento e 15 metros de largura. Que bacana, hein? Redescobrindo a história. Depois do intervalo, a gente mostra que aumentou no Brasil inteiro o número de ciclistas atropelados. Muitos turistas já chegaram ao Rio para o Réveillon de Copacabana. E tem ainda o Jardim Botânico Real em Londres, todinho vestido de Natal. E claro, as notícias de São Paulo para você. 8h21, o intervalo é rápido. Buscando carro novo? Ford Ka 2020 a partir de R$ 42.990 à vista ou entrada mais taxa zero. Busque por ofertas Ford. É a nossa grande final e você ajuda a escolher o novo popstar da música. Domingo, 1:45 da tarde. Quem vai fazer o show de um popstar? Monange. Nutre corpo, mente e coração. Porque a segurança que você precisa vem de dentro. É só seguir sua intuição. Monange. Siga seu coração. Robôs e drones que alcançam lugares impossíveis? Essa tecnologia está na Petrobras. Supercomputadores e inteligência artificial que dão respostas instantâneas? Essa tecnologia está na Petrobras. Realidade virtual para diminuir riscos? Está na Petrobras. Toda inovação que aponte para um futuro melhor sempre vai estar na Petrobras. Assim, seremos melhores para você. Vitória descobriu que Amanda está divulgando os podres da empresa de Álvaro. Eu não quero discutir com você, Flor. Eu tô te dando uma chance. Ou você se demite em 5 dias, ou eu conto pro Álvaro que você é namorada do Davi, aí eu não vou precisar falar mais nada, porque ele vai tirar as próprias conclusões. Hoje, eu vou servir a cabeça do culpado pra imprensa numa bandeja de prata. Amor de Mãe. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de hoje. A Petrobras anunciou um reajuste nas distribuidoras. Esse é o 3º mês seguido em que o preço aumenta. A alta de 5% vale para o gás de cozinha, incluindo o botijão, e também para a indústria. O preço médio do botijão de gás em novembro estava em R$ 69,11. Ao longo do ano, o preço do gás subiu 10%. Olha, não está fácil, a gente está falando de aumento de gás, teve aumento também de combustível. O preço médio da gasolina atingiu nesse fim de ano o maior nível em 7 meses. E a partir de janeiro tem novidade que pode ajudar a economizar na hora de encher o tanque. Vamos ver como é que é isso. Juliana Morrone, bom dia para você aí em Brasília. A gasolina mais cara e dependendo do estado o preço sobe ainda mais. Não tem jeito, tem que pesquisar, né? A velha fórmula. Oi, Ana Luísa, bom dia. Bom dia a todos. Olha, a fórmula é velha, mas agora tem uma adaptação tecnológica para ajudar a gente. Nós pegamos exemplos de um levantamento da Agência Nacional de Petróleo da 3ª semana de dezembro. E olha só, entre 15 e 21 de dezembro, o valor médio da gasolina foi de
R$ 4,55 o litro, aumento de 5,2% desde janeiro. Os estados com gasolina mais cara foram Rio, Acre e Rio Grande do Norte. Agora, a repórter Flávia Alvarenga vai contar pra gente que a ANP vai oferecer um aplicativo de celular para ajudar o motorista a encontrar gasolina menos cara, né, Flávia? Bom dia a você. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Assim, e esse aplicativo vai começar a funcionar de forma experimental a partir do dia 1º de janeiro. Vai dar para consultar o preço e também a qualidade dos combustíveis. E os valores, por exemplo, a gente vai poder comparar, porque pela nossa localização do celular, o aplicativo vai mostrar os postos que estão mais perto. A atualização das informações vai ser feita primeiro semanalmente e a ideia é que até o fim do mês de janeiro, essa atualização dos dados seja feita diariamente. As secretarias de Fazenda dos estados e também daqui do Distrito Federal é que vão repassar as informações. Goiás já está fazendo isso, por isso já nessa primeira semana de janeiro, os primeiros dados que vão aparecer no aplicativo vão ser de Goiás. E por meio desse aplicativo, a gente vai poder comparar os preços e perceber, por exemplo, se tem informação de cartel, que é quando os donos dos postos colocam o mesmo preço no litro do combustível de forma combinada. Isso não pode. E pelo aplicativo, a gente também vai conseguir fazer as denúncias. Flávia Alvarenga, de Brasília, para o Bom Dia Brasil. O brasileiro está usando cada vez mais a bicicleta. Mas olha, falta segurança no trânsito. O número de ciclistas atropelados disparou em todo o país. Otralho, o aumento do número de internações é assustador, né? Em alguns estados do norte, do nordeste e do centro-oeste. Exatamente, viu, Ana? Em Rondônia, por exemplo, as internações aumentaram 1.400% entre 2012 e 2018. Aqui em São Paulo, a gente mostra toda semana acidente aí envolvendo ciclista, atropelamentos sérios, infelizmente mortes. Só que em São Paulo aumentou esse ano aí 30% o número de acidentes, mais de 30%. Esse levantamento todo que a gente vai ver agora foi feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com base nos dados do SUS. Não dá mais para imaginar o trânsito e o transporte das grandes cidades sem as bicicletas. Isso não quer dizer que a convivência seja sempre boa. Eu prefiro ir na calçada do que estar na rua e ficar correndo risco. Não é nem a falta de ciclovia, não. Acho que é as pessoas mesmo. Um levantamento feito com base nos dados do SUS mostra que o número de ciclistas atropelados no Brasil cresceu 45% de 2012 a 2018. Foram quase 10 mil internações. Metade tinha entre 20 e 49 anos. E a maioria era do sexo masculino. Em Rondônia, o número de internações explodiu nesse período. Sergipe e Mato Grosso também registraram um aumento gigante. No Sudeste, onde estão as grandes capitais, as internações cresceram menos. 75% no estado do Rio de Janeiro e 33% em São Paulo. O Anderson já foi atropelado enquanto pedalava pela capital paulista. Eu andando numa linha reta em cima da ciclofaixa, o motorista tinha me visto passar por ele, inclusive parar no semáforo junto com ele. Quando eu estava seguindo no meio da ciclofaixa, ele simplesmente fez alguma conversão proibida. Ele é cicloativista, participa de discussões sobre como melhorar a segurança de ciclistas no trânsito. Incentivo ao que o ciclista faça a coisa certa. O motorista ainda, principalmente nas grandes cidades, não está acostumado com o fenômeno da bicicleta, não entende que isso é um veículo, que a bicicleta também está no Código de Trânsito Brasileiro. O Humberto pedalava por esporte, rodava até 600 quilômetros por semana. Em um treino em Campos do Jordão, interior de São Paulo, bateu de frente com um carro e teve uma lesão cerebral séria. Mas ele agradece ter sobrevivido graças ao capacete. Eu estou conversando com você aqui e conseguindo falar e explicar o que aconteceu é porque eu estava de capacete, era um capacete novinho. Isso foi o que salvou minha vida. O diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego lembra que as consequências de um acidente costumam ser graves para os ciclistas. Ele diz que faltam políticas públicas de prevenção, ainda mais agora que a produção de bicicletas não para de crescer. Quase 20% a mais
na comparação com o ano passado. Precisamos, primeiro, de educação, formação de condutores, né, que saibam respeitar, que aprendam a respeitar os mais leves, os veículos mais leves que estão no trânsito, como é a bicicleta, a motocicleta, né, para que a gente possa viver num ambiente de integração, de respeito, de cidadania. Exatamente, falou tudo, né, gente? De acordo com a ABMET, os gastos do SUS com tratamento de ciclistas acidentados foram de 115 milhões de reais. Na última década, 8.550 ciclistas morreram no trânsito. Ana Luísa, fica claro aí pela reportagem a necessidade da gente investir mais em ciclovia, em ciclofaixa, sinalização, campanhas educativas e respeito entre todos, né? Porque sempre o lado mais frágil do trânsito é o pedestre, é o ciclista, é a moto. A gente tem que ter essa consciência aí. Cada um tem que fazer a sua parte. O poder público fazer tudo isso que a reportagem mostrou e que você está reforçando. O ciclista usar o equipamento de segurança e ser prudente, ser responsável. E o motorista respeitar o ciclista também, claro. Obrigada, Tralha. E equipes de resgate encontraram os corpos das 3 pessoas que estavam desaparecidas depois que um barco afundou no rio Telespires, em Mato Grosso. Nós mostramos esse caso aqui no Bom Dia. Os bombeiros localizaram ontem os corpos de 2 vítimas. Depois que as buscas foram encerradas à tarde, os parentes encontraram o corpo de mais uma pessoa. Volta com assuntos aqui de São Paulo, muita gente de malas prontas para viajar neste Réveillon e a gente vai ver como é que estão os nossos aeroportos. O Procon está fazendo hoje aqui em São Paulo uma ação para orientar os passageiros em relação aos seus direitos. William Cury fala ao vivo do saguão de Congonhas, que tá bombando, hein, William? Bom dia. Tá cheio. Bom dia, Trali, bom dia a todos. Olha, o aeroporto está bem cheio, dá para observar nas imagens. Não é um número de passageiros muito diferente de uma sexta-feira típica. No entanto, o perfil do viajante é que muda. As pessoas que trabalham em São Paulo e costumam voltar para casa numa sexta dão lugar a quem é daqui e está indo aproveitar as férias. Bom, o Procon realiza essa operação hoje aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O objetivo é orientar os passageiros sobre os seus direitos e também os seus deveres em relação a atrasos de voo, cancelamento, chegar com antecedência no aeroporto, observar no ticket de embarque o horário certo do embarque e não do voo. O embarque é mais importante, e também outras questões relativas a tamanho de bagagem, quantidade, como transportar um animalzinho em seu voo. Trali. Valeu, William. Muito obrigado pelas informações. Sabina Simonato, bem-vinda de volta. Bom dia. Obrigada, Trali. Bom dia para você que está chegando agora, já com imagens. Opa, a concessionária está fazendo um giro, mas você vê imagens ao vivo da rodovia dos Imigrantes, altura do 32 em São Bernardo do Campo. Essa é a descida para o litoral. Melhorou, né? Melhorou, estava bem pior há pouco, mas tem lentidão nesse momento, segundo a concessionária, dos quilômetros 20 ao 43, que é quase lá, aliás, já lá em Cubatão, tá? No Waze, eu destaco que a Cônego Domênico Rangoni também está travada no sentido do Guarujá. Excesso de veículos, não tem acidente. Teve um tombamento na rodovia dos Bandeirantes, mas já está tudo liberado por lá, altura de Jundiaí. Tralha. Tá bom, Sabina. Obrigadão. Daqui a pouco a gente volta juntos aqui. Daqui a pouco também a gente fala do pacote anticrime e do grupo de trabalho criado para implementar essas novas regras. E, claro, outras notícias de São Paulo. 8h33, o nosso céu está nublado aqui na Grande São Paulo. A gente está de volta com a decisão do Conselho Nacional de Justiça de criar um grupo de trabalho para aplicar as novas regras do pacote anticrime. A gente mostrou ontem aqui no Bom Dia que a decisão mais polêmica foi a exigência de 2 juízes para cada processo. Um no andamento da investigação e outro para dar a sentença. Hoje, um só juiz cumpre os 2 papéis. É assunto para o Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, bom dia. O CNJ já tinha alertado para a dificuldade de pôr em prática essa decisão, né?
Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. Sim, você tem a grande questão que se coloca e há mais dúvidas em relação à implementação do juiz das garantias do que certezas. Por isso mesmo é importante essa definição do Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, você tem uma questão que é financeira. Vai ser necessário, tem comarcas no país com só um único juiz. Então, isso é 40% e foi a orientação, até mesmo a advertência feita pelo Ministério da Justiça ao Palácio do Planalto, antes da sanção presidencial. Então, vai ter necessidade de mais contratações. Como é que seriam feitas essas contratações? Um concurso público demora a ser realizado e tem um custo muito grande ao Tesouro Nacional. Então, essa é uma questão colocada. Outra questão colocada, no Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores como um todo, haverá necessidade desse juiz das garantias? Isso altera o que tem hoje? E teve uma outra recomendação feita, que é agilidade mesmo. Isso pode atrasar, inclusive, na investigação e solução e julgamento de casos mais complexos, principalmente aqueles casos de corrupção. Esse alerta foi feito pelo Ministério da Justiça ao Palácio do Planalto, mas isso não foi levado em consideração. Ana Luísa. Ô Camarote, depois de um ano difícil, para a articulação política no Congresso, qual é o balanço e o que a gente pode esperar daqui para frente, hein? Olha, Ana Luísa, foi um ano de várias oscilações no Congresso Nacional, principalmente em relação à reforma da Previdência, que acabou sendo o principal ativo. Quando estava ali com muita dificuldade, eu diria ainda no primeiro semestre, lá pelo mês de abril, você veja que a própria economia houve um momento de maior dificuldade. Agora, a aprovação da reforma da Previdência criou um novo ânimo no país, deu mais segurança na economia como um todo, e a gente está vendo esse ambiente de consumo na reta final do ano, que deve se repetir no início do ano. Então, um bom momento da economia. O alerta para o próximo ano, conversando com integrantes da equipe econômica, é de não descuidar. Você tem uma agenda de reformas, inclusive a reforma tributária. Se desandar essa agenda no Congresso Nacional, o que a gente pode ter todo esse ganho conquistado duramente no ano de 2019 pode se perder em poucos meses do ano de 2020. Então, não mudar o rumo das reformas. Ana Luísa, eu me despeço por aqui nesse ano. Um bom 2020 de paz para você e para todos. Muito obrigada, Camarote, para você também. A gente se vê aqui no Bom Dia Brasil em janeiro de novo. Combinado. E a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, a Odebrecht pagou 4 milhões de reais de propina ao Instituto Lula por meio de doações entre 2013 e 2014 e, em troca, foi beneficiada em negócios com a Petrobras. A PF também indiciou o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e 2 delatores, o ex-ministro petista Antônio Palocci e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. O inquérito original foi para investigar palestras do ex-presidente Lula pagas por empresas envolvidas na Lava Jato. Mas a PF afirma que, neste caso, não encontrou crimes. A defesa de Lula disse que as doações ao Instituto Lula tiveram origem identificada sem qualquer contrapartida, que na época Lula não era mais agente público e que o beneficiário foi o Instituto Lula, que não pode ser confundido com a pessoa física do ex-presidente. O Instituto Lula declarou que todas as doações que recebeu foram legais, formais, documentadas e sem contrapartidas. A defesa de Paulo Okamoto declarou que ele já foi absolvido de outra acusação semelhante e que o delegado transparece que deseja recriar casos. 8h41, a gente volta com o noticiário de São Paulo, porque mais de 1 milhão de paulistanos vão partir por aí de busão para curtir o Réveillon fora daqui. Renata Ribeiro fala ao vivo do terminal do Jabaquara, que é o ponto de partida para quem segue em direção à Baixada Santista. Tá ficando cada vez mais agitado aí, hein, Rê? Bom dia. Bom dia, Trali. Bom dia a todos.
Tá vendo fila, né, aqui atrás de mim? O movimento está acima da média desde cedo aqui no terminal rodoviário do Jabaquara. Ele não é o mais movimentado da cidade, o mais movimentado é o Tietê, que concentra o maior número de partidas. Mas aqui a gente já está com um pezinho na rodovia dos imigrantes, então sai muita gente com destino ao litoral sul do estado de São Paulo. Vai para a praia, a virada do ano. É que para muito paulistano, o ritual de virada começa com viagem. Aqui nos terminais, a operação foi super reforçada, tanto as equipes de limpeza como de segurança, e eles dizem, não esqueçam, documentos e bagagens, coisa muito comum nessa época do ano, Trali. É isso aí, cuidado com o excesso de bagagem, né, Renata? Nada de fogão, geladeira, porque senão vai ter que ficar para trás já aqui no Brasil. É isso aí. Valeu, Rê, obrigado. Jaque, bom dia para você. Conta aí pra gente como é que fica essa última sexta-feira de 2019. Oi, Trali, bom dia pra você e bom dia pra você também. Direto pra imagem ao vivo aqui da capital paulista. Resumindo pra vocês, esse céu tá meio nublado, mas o sol vai aparecer. Chuva bem isolada à tarde, passageira, máxima de 30 graus. Boa notícia pra você que vai pro litoral. Imagens ao vivo de Santos, de Aparecida. Tá nublado, mas o sol aparece e não vai chover. Máxima de 28 graus. Essa previsão vale para o fim de semana, ou seja, sol, calor para todo o estado, chuva isolada num ponto ou outro, especialmente aqui na capital e no interior. Mas no litoral aí vai ser bom. Vai poder curtir, porque vai fazer mais de 30 graus aí, sábado, domingo, 30, né? Sim, tudo quanto é lugar, né? Imagina a estrada como vai ficar. Né? Mas vale a pena. Claro que vale a pena, Pois o problema é a volta. E na semana que vem continua também o tempo firme, viu? Valeu, Jaque. Brigadão. Daqui a pouco a gente vai mostrar que o Rio está recebendo gente do mundo todo pro Réveillon. E olha que maravilha essa imagem. E tem outras notícias aqui de São Paulo para você também. 8h43, o intervalo é rápido. Os hotéis estão praticamente lotados para o Réveillon. E o som que mais se ouve na cidade são sotaques e idiomas de várias partes do mundo. O que está achando do Rio de Janeiro? Como? Com tantos turistas estrangeiros passeando pela cidade, nem sempre é fácil entender a pergunta. Réveillon. Hein? Ano novo. Michele, spiega-ci cosa dici. Os italianos desembarcaram sem protetor solar nas praias do Rio. Não estão nem um pouco incomodados com isso. Flávio está impressionado com as belezas naturais e as pessoas. Para ele, a verdadeira riqueza do Rio de Janeiro. É nessa época do ano que estrangeiros de boa parte do mundo tornam o Rio de Janeiro uma cidade com muitos sotaques diferentes. A expectativa para o Réveillon é que a cidade receba mais de 1.400.000 turistas. Só no Pier Mauá devem atracar 14 navios, trazendo 80 mil visitantes. É tanta gente querendo bater foto ao lado dessa estátua que as peruanas resolveram arriscar. Bateu foto sem saber quem é? Não recordo o nome. Ela acabou conhecendo uma das principais atrações do calçadão de Copacabana, Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas mais famosos do Brasil. Este casal argentino está no Rio pela 11ª vez e já avisa que não será a última. Muito nos gusta muito Rio. Os argentinos lideram o ranking dos turistas estrangeiros no Rio, seguidos pelos chilenos, norte-americanos e portugueses. A preferência dos turistas que visitam a cidade nessa época do ano é por hospedagem nas praias mais famosas da Zona Sul. Ipanema, Leblon, Copacabana e Leme têm as maiores taxas de ocupação. O hotel mais famoso da cidade já está lotado. A gente tem muito hóspede que volta para o Réveillon. A gente tem cliente específico para Réveillon. É uma festa muito legal, é um lugar muito emblemático para se passar a virada. A equipe desse hostel, no Arpoador, ficou surpresa com a presença em massa de nossos vizinhos latinos. Porque os argentinos aí lotaram, não só aqui, o Rio de Janeiro, tô vendo argentino para tudo quanto é lado, né? Que bom. Para mim é ótimo. Você é. Legal, né? Legal ver o Rio de Janeiro bombando assim, né? Adoro, Trali. Aqui o Réveillon da Paulista, vem muita gente do interior de São Paulo, da Grande São Paulo, curtiu o Réveillon na Avenida Paulista e depois volta para casa. É sossegado, tranquilinho. Delícia também, hein?
Tem muito show bacana aqui em São Paulo previsto para essa virada do ano. Tudo em paz? Tudo em paz. Vamos o que lá? não tá nada em paz é o trânsito na Dutra. E não pense que é no sentido do interior, não. Aqui no Waze é no sentido da capital, viu? Acidente no quilômetro 217 em Guarulhos, envolvendo um caminhão, um carro e uma moto. Eles pararam para ajudar. Tem faixa da esquerda interditada nesse momento, tá bom? Já é chegando a São Paulo, isso? É em Guarulhos, Tralha, a altura do quilômetro aqui. Para chegar à capital ainda falta ainda um tem pouquinho. Um chão, hein? Tem um chão, ó. Aí a gente isso. chega à capital. Entendi. Pois é, na altura de Guarulhos. Bom, será que a gente tem imagens da Dersa para ver como é que tá a travessia das balsas agora? Nada mais do que 30 minutos, tá? A gente vê ali, olha, São Sebastião, Ilhabela, Santos, Guarujá, o pessoal levando 30 minutos à espera aí para conseguir embarcar e você segue aí o seu caminho sem grandes dificuldades. Tralhe, de olho aqui na capital, mais cedo nós mostramos, né, fogo num ônibus em Guarulhos, numa estrada municipal, a Jardim Santo Afonso. Olha lá, imagens impressionantes. O combustível, né, Tralhe, se espalhou na pista, as labaredas atingiram a fiação. Não temos informação ainda de feridos, mas a boa notícia é que o fogo foi controlado agora. E até agora ninguém sabe o que provocou isso, né, Sabina? Tudo isso vai ter que ser investigado. Foi acidental, criminoso? Não dá para saber ainda, tá bom? A gente continua monitorando e você que está aqui na capital, rodízio suspenso, ok? Rodízio só volta 10 de janeiro, certo? Isso! Tá vendo que maravilha? Tá bom, Bom Sabina. ano novo! Obrigadão, tchau, valeu. tchau, gente! Daqui a pouco, olha só, decoração especial que encanta visitantes do Jardim Botânico Real em Londres, 8h51, já já. Imersiva para os visitantes. Nossos correspondentes Nathalie Reinoso e Ross Salinas mostram pra gente. Mais de 1 milhão de luzinhas dão brilho a quase 3 quilômetros de floresta. É só uma parte na imensidão do Jardim Botânico Real de Londres, o Kew Gardens. A natureza por si só já impressiona com tanta beleza. Quando ela ganha ares festivos, então... A noite fica clara, mas só em dias especiais. O parque não costuma abrir até tarde. A responsável pelo evento diz que é uma chance única nesse friozinho do inverno. O acervo do Kew Gardens é enorme. São mais de 20 mil espécies de plantas vivas e mais de 14 mil árvores. Inclusive, uma das maiores atrações é esse passeio aqui. A 18 metros de altura, no topo, pertinho dos galhos. Essa aqui é a visão de dia, mas olha como ficou agora. Vira uma cascata de luzes que deságua num mar resplandecente. Até a grama acende. E a árvore reina soberana no meio da escuridão. Reparou que até a luzinha tem forma de flor? Nessa parte do passeio, os visitantes se sentem um pouquinho mais aquecidos. E no meio da instalação, as silhuetas se perdem. Mas no fim desse túnel tem luz. E muita. As lindas imagens do Jardim Botânico Real de Kew Gardens para encerrar esse Bom Dia Brasil da semana de Natal, hein, Tralhe? Deu saudade de Londres, hein? Eu ia te falar isso, Ana Luísa. A gente que trabalhou juntos lá em Londres, é verdade. Né? 20 e poucos anos atrás, esquece. Nem faz essa conta. Mas que saudade, né? Como foi bom. Olha só, na última sexta-feira do ano a gente se despede aqui de São Paulo com imagens da montagem do palco tradicional do Réveillon da Paulista. A festa este ano vai ter muitas atrações especiais, Ana Vitória, Lulu Santos, Chiclete com Banana e ainda a escola de samba Rosas de Ouro. E a galera trabalhando pesado de madrugada para deixar tudo prontinho até o dia 31 de dezembro. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Um excelente ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia. Ana Luísa, um beijo para você. Para você também, Tralhe. Obrigada. Bom ano para você, querido. E o Tralhe deu a deixa, falou do pessoal trabalhando. Fim de ano, não tem recesso para quem busca emprego, não. Olha a imagem que eu vou mostrar agora. Essa fila aí é para uma vaga
num supermercado que vai ser inaugurado aqui no Distrito Federal. São 70 vagas de emprego para todas as funções do mercado. Açougueiro, operador de caixa, motorista. A entrega de currículo está marcada para agora, às 9 horas da manhã, mas desde bem cedinho já tinha gente na fila e desde o dia de Natal, dia 25. Eu aproveito agora para me despedir de todos vocês. Vou tirar umas férias, volto no fim de janeiro. Desejo paz, amor, saúde para todos vocês. Boas férias, Ju. Obrigada. E eu me despeço por aqui, agradecendo por essa temporada no Bom Dia Brasil. Desejo um feliz ano novo para todos e até a próxima. Prazer ter você com a gente, Liliana. Um beijo para vocês três. Obrigada pela companhia aqui no Bom Dia Brasil. Um ótimo ano para todo mundo. A gente vai chamar a Ana Maria e o Louro, que já estão lá nos estúdios Globo.